Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos números inteiros. A Era do Gelo em adição e subtração de números inteiros. Questão 1. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou 15 graus abaixo do zero pela manhã. Se a temperatura descer 13 graus, o termômetro marcará. O que significa descer? Significa diminuir 13 graus. Negativo antes de parênteses, eu troco o sinal do número que está dentro de parênteses. Oposto de mais 13, menos 13. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 15 mais 13, 28. Se os dois são negativos, resposta negativa. O termômetro marcará 28 graus abaixo de zero. Resposta correta, alternativa A. Veja a expressão numérica abaixo. O resultado correto está no item. Nós temos 4 parcelas, vamos agrupá-las de 2 a 2. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do número maior. 120 menos 60, 60. Quem é maior? 120. Ele é negativo, resposta negativa. 180 menos 80, 100. Quem é maior? 180. Ele é negativo, resposta negativa. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 60 mais 100, 160. O resultado correto está no item D, 160 negativo. Questão 3. O saldo da conta de Marcos estava negativo em R$ 75. Mesmo assim, ele pagou uma conta de R$ 123, usando essa conta corrente. Se ele paga uma conta, ele passa a ter menos R$ 123 na sua conta. O saldo atual da conta corrente de Marcos é de sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. 123 mais 75, 198. O saldo atual na conta corrente de Marcos é R$ 198 negativos. Resposta correta, alternativa D. Número 4. Uma pessoa tem R$ 600 em sua conta especial com R$ 2.000 de limite de crédito. Então, o limite é 2.000, mas a pessoa só tem 600. E ela retira 1.000. Se ela retira, ela vai ter menos R$ 1.000 na sua conta. O saldo vai ser positivo ou negativo? Qual o novo valor? Se a pessoa tem 100 e retira 1.000, ela vai ficar devendo 400. Eu subtraio 1.000 menos 600, 400. Quem é maior? O 1.000. Ele é negativo? Resposta negativa. Logo, o saldo vai ser negativo. R$ 400 negativos. Resposta correta, alternativa A. Questão 5. Analise a seguinte situação-problema. A temperatura era de 6 graus negativo e sofreu uma diminuição de 4 graus. Podemos afirmar que a temperatura passou a ser. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 6 mais 4, 10. Se os dois são negativos, resposta negativa. A temperatura passa a ser 10 graus negativo. Resposta correta, alternativa C. Renato brincou de um jogo que possui 3 etapas. Na primeira etapa, ele ganhou 230 pontos e perdeu 290. Vamos representar o que ele ganhou com sinal positivo, o que ele perdeu com sinal negativo. Na segunda etapa, ele ganha 210 e perdeu 120. E na terceira etapa, ele ganhou 180 e perdeu 250. Qual foi a pontuação total de Renato nessas 3 etapas? Vamos agrupar as parcelas de 2 a 2. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do número maior. 290 menos 230, 60. Quem é maior? 290. Ele é negativo, resposta negativa. 210 menos 120, 90. Quem é maior? 210. Ele é positivo, resposta positiva.
250 menos 180, 70. Quem é maior? 250 é negativo, resposta negativa. Temos 3 parcelas, vamos somar as 2 primeiras. Sinais diferentes eu subtraio. 90 menos 60, 30. Quem é maior? 90. Ele é positivo? Resposta positiva. 30 menos 70. Sinais diferentes eu subtraio. 70 menos 30, 40. Quem é maior? 70. Ele é negativo, resposta negativa. Logo, a pontuação total de Renato nessas 3 etapas foi 40 pontos negativos. Questão 7. A Fossa das Marianas é o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros. Localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas das Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. A localização da Fossa das Marianas em relação à sua representação com números inteiros quando eu falo em profundidade, eu tenho a representação de um número negativo. Então, a representação correta é menos 10.984 metros. Resposta correta, alternativa B. Questão 8. Calcule o valor da expressão do quadro para A igual a menos 3. Primeiro, vamos simplificar essa expressão. A letrinha A, ela é fator comum, ela aparece em todos os termos. Então, nós vamos somar os coeficientes numéricos, que são os números que acompanham a letrinha A, e conservar a letrinha A. Menos 7 mais 3, menos 9 mais 4. 2 grupos com parcelas de sinais diferentes. Vamos subtrair e conservar o sinal do número maior. 7 menos 3, 4. Quem é maior? O 7. Ele é negativo? Resposta negativa. 9 menos 4, 5. Quem é maior? O 9. Ele é negativo? Resposta negativa. Sinais iguais. Eu conservo o sinal e somo. 5 mais 4 é 9. Os dois são negativos, resposta negativa. Menos 9A. Pediu para descobrir o valor dessa expressão quando A for menos 3. O que significa menos 9A? Menos 9 vezes o valor de A, que é menos 3. Negativo vezes negativo, positivo. 9 vezes 3, 27. Número 9, senhor Manuel é gerente de uma loja de roupas. Ele anotou os lucros com números positivos e os prejuízos com números negativos. Ao final do mês de outubro, ele registrou menos R$ 90 com a venda de roupas masculinas, menos R$ 40 com a venda de roupas femininas e R$ 150 com a venda de roupas infantis. Ao final de outubro, a loja teve lucro ou prejuízo? De quanto? Vamos somar as 2 parcelas. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 90 mais 40, 130. Os dois são negativos? Resposta negativa. Sinais diferentes eu subtraio. 150 menos 130, 20. Quem é maior? 150. Ele é positivo, resposta positiva. Bom, se a soma final foi positiva, quer dizer que o senhor Manuel teve um lucro de R$ 20. Resposta correta, alternativa B. Questão 10. 2 números negativos são tais que a soma de seus quadrados é igual a 85. Eu não sei que números são esses, vou chamar um de x, o outro de y. Então, se eu elevar os dois ao quadrado e somar, eu tenho que chegar a um total 85. E o quadrado de sua soma é igual a 169. Se eu somar os dois e elevar ao quadrado, eu tenho que encontrar 169. O produto desses números é igual a... Eu não posso me esquecer que esses números são números negativos. Então, eu vou pensar. Eu vou pensar no menos 2 e no menos 3. Vou elevar. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13.
Não deu 85. Então, eu vou ter que ir pensando em dois números que atendam a essas condições. Então, vamos lá. Se eu disser que o x é menos 6 e o y é menos 7, vamos ver. Base negativa, expoente par, potência positiva. Menos 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Menos 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 36 mais 49, 85. Agora eu tenho que fazer a verificação na segunda condição do problema. Se eu disser que o x é menos 6 e o y é menos 7, menos 6 com menos 7, menos 13. Menos 13 ao quadrado, base negativa, expoente par, potência positiva. 169 é igual a 169, sim. Então, já descobri que os números são menos 6 e menos 7. E agora eu quero o produto. Negativo vezes negativo, positivo. 6 vezes 7, 42. Resposta correta, alternativa D. Questão 11. Um feirante tem 5 cestas que contêm limões e laranjas. A quantidade total de frutas em cada cesta está indicada pelo número correspondente. Ele apontou para uma das cestas e disse: se eu vender essa cesta, o número de limões passará a ser o dobro do número de laranjas. Quantas frutas tem a cesta para o qual ele apontou? Primeiro, vamos ver quantas frutas nós temos. Somando 8 mais 11 mais 13 mais 18 mais 23. Ao todo, tem 73 frutas. O que o problema diz? E se ele vender uma das cestas, a quantidade de limões vai ser o dobro da quantidade de laranjas. Ou seja, para cada uma laranja, ele terá 2 limões. Então, 3 frutas. Logo, a quantidade de frutas deve ser múltiplo de 3. Então, eu vou tirar as cestas uma a uma, para nós vermos em qual dessas retiradas vai sobrar, né? A diferença vai ser o número que é múltiplo de 3. Se eu retirar a primeira cesta, 73 menos 8 é igual a 65. 65 é múltiplo de 3? Não. 6 mais 5 é igual a 11. 11 não é múltiplo de 3. Então, 65 também não é. Se eu tirar a segunda cesta, 73 menos 11, 62. 6 mais 2, 8. 8 não é múltiplo de 3. Então, 62 também não é. Se eu retirar a terceira cesta, 73 menos 13 é igual a 60. 6 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 6 é múltiplo de 3. Então, aqui nós temos o múltiplo de 3. Se eu retirar a quarta cesta, 73 menos 18, 55. 5 mais 5, 10. 10 é múltiplo de 3? Não. Então, 55 também não é. Se eu retirar a última cesta, 73 menos 23, 50. 5 mais 0, 5. 5 é múltiplo de 3? Não. Então, 50 também não é. O único múltiplo de 3 que nós encontramos foi 60. Então, ele teria que tirar a cesta que contém 13 frutas. A soma dos quadrados dos 3 menores números primos vale. O que são números primos? São números que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Os 3 menores números primos são 2, 3 e 5. 2 ao quadrado é 2 multiplicados por ele mesmo 2 vezes. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 4 mais 9, 13. 13 mais 25, 38. Resposta correta, alternativa D. Questão 13. Identifique a afirmativa verdadeira. Todo número inteiro é natural? Não. Apenas os números inteiros positivos são naturais. Todo número inteiro negativo é natural? Falso. Então, nós acabamos de falar, apenas os números inteiros positivos são naturais. Todo número natural é inteiro? Sim. Os números naturais representam o quê? A parte positiva dos números inteiros. Todo número natural
é inteiro e negativo. Falso. Todo número natural é inteiro e positivo. A única alternativa verdadeira é a alternativa C. Questão 14. Seja N1 e N2 números inteiros positivos, sendo N1 menos N2 igual a 18. Se o quociente e o resto da divisão de N1 por N2 são respectivamente 5 e 2, então N1 vezes N2 é igual a... O que nós temos aí de informação? A diferença entre esses dois números é 18. N1 e N2 são dois números quaisquer. Se eu dividir esses dois números, eu vou encontrar quociente 5 e resto 2. E na relação da divisão, nós sabemos que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Eu não sei o valor do número 1 e nem do número 2, mas eu sei que o N1, que eu vou substituir na diferença, é igual a 5N2 mais 2, né? Que é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. 5N2 menos 1N2 é igual a 4. 5 menos 1, 4N2. O 2 que está somando, eu vou colocá-lo depois da igualdade subtraindo. 18 menos 2, 16. Aplicando a operação inversa, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 16 divididos por 4, 4. Encontrei o N2, eu vou voltar e vou encontrar o N1. O N1 é o quê? É 5 vezes o N2, que nós acabamos de encontrar o valor, que é 4, mais 2. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2 é igual a 22. Encontrei os dois valores, agora vamos multiplicar. O N1 é 22, o N2 é 4. 22 vezes 4, 88. Resposta correta, alternativa A. E assim nós encerramos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.